Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira chuvosa, mas muita chuva aqui no Rio de Janeiro, dia 28 de setembro de 2022. Tivemos e vamos ter ainda muitos jogos pela 28ª rodada do Brasileirão da Série A. Tivemos um jogo no domingo, um jogo na terça e nesta quarta-feira os 8 jogos vão ser na quarta. E um desses jogos desta quarta-feira que abriu a rodada às 7 horas da noite foi o confronto entre Fortaleza e Flamengo. Fortaleza que passou, vai lembrar, o primeiro turno todo na parte de baixo da tabela, chegou ao segundo turno, começou uma grande recuperação. E o Flamengo, que começou muito mal o Campeonato Brasileiro com o professor Pardal, Paulo Souza, perdeu muitos pontos, de 30, só tinha feito 13, parece, 7, sei lá. Perdeu um tempo lá no Campeonato Brasileiro. Chegou em algum momento pensar em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo que está na final de 2 competições, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o Flamengo, que na minha opinião não tinha chance nenhuma, como para mim nenhum outro time tem chance de ser campeão brasileiro, com exceção do Palmeiras. O Flamengo vai jogar o Campeonato Brasileiro, essa reta final, na minha opinião, já não é de hoje, para tentar ficar ali entre os times que vão para a próxima Libertadores. Porque o Flamengo ainda não está garantido na próxima Libertadores. O Flamengo pode se garantir ou pela Copa do Brasil ou pela Libertadores, mas ainda não está. Ainda vai jogar as finais. Então, para estar na próxima Libertadores, o Flamengo tem que se garantir, pelo menos, a classificação no Campeonato Brasileiro. Então é isso que o Flamengo vai tentar fazer no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, vem mal. Vem mal. E mais uma vez, o Flamengo não vence no Campeonato Brasileiro e perde para o Fortaleza de 3-2. O Flamengo nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo só ganhou 1. O Flamengo empatou 2 e perde 2. Perdeu semana passada, na última rodada. O Fluminense agora perde para o Fortaleza. Antes disso, tinha empatado 2 vezes. Então o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, já tinha ido para o saco. Agora é tentar se manter ali numa condição para tentar chegar na Libertadores. Muito parecido ali com o Atlético Paranaense. Também vem ali de um momento, o Atlético Paranaense e o Flamengo tem exatamente iguais. Só que o Atlético Paranaense empatou, nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense empatou 3, ganhou 1 e perdeu 1. O Flamengo perdeu 2. O Flamengo ainda está ali na frente do Atlético Paranaense com 1 ponto. Mas são os dois times que vão fazer a final. Coincidentemente, são os dois rubro-negros que vão fazer a final da Libertadores. Com exceção do Corinthians, que jogou e ganhou, Flamengo e Atlético Paranaense parece que largaram realmente de mão. Aí eu não estou tirando o mérito dos times que estão ganhando o Atlético Paranaense e dos times que estão ganhando o Flamengo. No caso, hoje, do Fortaleza. Não é nada disso. Mas, se você pegar aí os resultados, batendo aí com o que aconteceu com a Copa do Brasil e Libertadores, a impressão que se dá é que tanto o Atlético Paranaense quanto o Flamengo deram uma desanimada ou uma relaxada, sei lá como queiram, no Campeonato Brasileiro. Porém, eles vão continuar jogando e vão tentar ganhar. O jogo de hoje, específico, Fortaleza e Flamengo, tem muito ingrediente pra gente falar. Placar do jogo, Fortaleza 3, Flamengo 2. Foi justo? Não foi justo? Fortaleza jogou bem, Fortaleza jogou mal, Flamengo jogou bem, Flamengo jogou mal? É isso que eu vou falar e ao final eu vou dizer se foi justo ou não. Beleza? Então, com esse resultado de Fortaleza 3, Flamengo 2, o Fortaleza soma agora 34 pontos. E até a rodada se encerrar, está na 12ª colocação. Mas ainda tem Botafogo que vai jogar, Bragantino que vai jogar, o Curitiba já jogou, o Ceará já jogou. Mas na verdade, o Fortaleza só pode perder a posição ou para o Botafogo ou para o Bragantino. Então, no ruim,
Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu boto o Goiás. Então, no ruim, o Fortaleza pode terminar na 14ª colocação. Ali na 14ª colocação com 34 pontos. Abrindo 6 pontos de vantagem para o primeiro time na zona do rebaixamento. E chegando ali numa zona de classificação para a Sul-Americana. Então é sobre essa vitória do Fortaleza de 3-2 em cima do Flamengo que a gente vai falar agora. Então já peço a você, meu amigo torcedor do Leão e meu amigo torcedor do Mengão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 0229922541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando vier no live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá. Primeiro, qualquer coisa que eu for falar aqui, isso aqui é direto para a torcida do Fortaleza. Qualquer coisa que eu for falar aqui, eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma a vitória do Fortaleza. Tá? Não estou desmerecendo. Mas tem alguns fatos que contribuem, sim, nesse jogo. Bom, os times ficaram aí parados um bom tempo, né? Por causa dessa situação da seleção. O Vojvoda inicia o time de uma maneira que eu vi a torcida do Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, xingando o Vojvoda o tempo inteiro. Estava acompanhando o jogo, fazendo alguns comentários lá com a galera do nosso WhatsApp, Resenha com Fortaleza, e a galera xingando o Vojvoda, não dá mais pro Vojvoda, fora Vojvoda. A galera falando que não aguentava mais o Vojvoda, porque ele tinha o Moisés no banco, não sei o que lá, para coisa e tal, e falando. Ele fez ali um esquema num 4-3-1-2, de vez em quando virava com 3 zagueiros, que ele botou o Tinga, Benevenuto e o Brits. Então ele fazia ali, de vez em quando, ele fazia ali uma linha de 3 zagueiros. Mas o primeiro tempo do Fortaleza é estranho, muito estranho. Sinceramente, achei muito estranho o primeiro tempo do Fortaleza. E por que eu achei muito estranho? O Flamengo estava sem 10 jogadores. 10. Aí teve até um amigo que falou que o time do Flamengo era o terceiro time. Não, o Flamengo não era o terceiro time. O Flamengo estava com o time titular, faltando 3 jogadores. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Na verdade, o Flamengo estava faltando os 3 principais jogadores hoje, contando com o Gabigol. Porque a força do Flamengo não é o seu sistema defensivo. A força do Flamengo não é os seus laterais. A força do Flamengo não é os seus 2 volantes. A força do Flamengo é o quarteto da frente. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. É isso que faz a diferença. O Flamengo só tinha um Gabigol. E no lugar desses 3, tinham 3 garotos da base. O Vitor Hugo, o Matheus França e o Mateusão. O Flamengo jogou da maneira que vem jogando. No mesmo feitio. Porém, é muita diferença você ter Mateusão, Matheus França e Vitor Hugo. Em ter Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. É muito diferente. Os garotos podem até se tornar bons jogadores, grandes jogadores, até podem, mas ainda não são garotos da base. O Vitor Hugo até tem entrado mais, mas o Mateusão estava tendo a sua oportunidade agora. O Matheus França entra de vez em quando, é um bom jogador, precisa evoluir muito. Então o Flamengo foi para esse jogo sem os seus 3 dos 4 principais jogadores. Além disso, o Flamengo não tinha no banco de reserva o Cebolinha,
não tinha o Marinho, não tinha o Vidal, não tinha o outro chileno que foi convocado também, que agora até me fugiu o nome dele, não tinha o Varela, que é o outro lateral direito, Rodrigo Caio já não joga há algum tempo, e tem mais um que estava fora também, que agora eu não me lembro quem é. Tem mais um que está fora, agora, sinceramente eu não me lembro quem é esse outro lá fora. Mas o Flamengo estava com 10 desfalques, tanto no time titular quanto no banco de reservas. E é por isso que eu não entendi a postura do Fortaleza no primeiro tempo. Por quê? O que faz o Flamengo dominar os adversários com a posse de bola é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e o Pedro. Lógico, João Gomes e Thiago Maia também. Mas os principais são os cabeças pensantes. E não estava. E o Fortaleza jogou de uma maneira como se estivesse jogando contra o Flamengo com Everton Ribeiro e Arrascaeta. O que o Fortaleza fez no primeiro tempo? Na boa, não quero que a torcida do Fortaleza fique chateada não. Mas o Fortaleza só fez o gol. Um bonito gol, por sinal. Mas só fez o gol. Ficou olhando o Flamengo o tempo inteiro. Lógico, armou ali uma situação de marcar o Flamengo do meio de campo para trás, mas também não botou a zaga muito dentro da área. Então, o que o Fortaleza esperou? Vou ficar deixando o Flamengo tocar, mas ele não vai chegar na hora. De repente, eu roubo uma bola e consigo contra-ataque. Foi isso que o Fortaleza fez. Mas para um time que estava sem 3 dos principais jogadores da frente, eu esperava o Fortaleza fazer um pouquinho mais. Mas o Fortaleza faz um grande gol com o Pedro Rocha. E o Flamengo, que já tinha quase 80% de posse de bola, toma o gol, continua dominando o jogo, tocando, girando, tocando, girando, tocando, girando. Houve um erro na marcação do Flamengo. O João Gomes poderia ter matado a jogada. Ele vai no corpo do Pedro Rocha, simplesmente por ir. Ele poderia ter feito a falta ali. Não saiu o contra-ataque. No lance do gol do Flamengo, o Ronald falhou, deu mole, foi displicente. Na sequência, o Gabigol dribla o zagueiro e o goleiro do Fortaleza falha. Ou seja, um gol bonito do Pedro Rocha, um gol bonito do Gabigol, mas falhas de marcação infantis, tanto de Fortaleza quanto de Flamengo. E no final do jogo, o Mateusão, que para mim muito pesado, muito lento, ele muito lento, pode ser um nervosismo também do garoto, consegue receber uma bola, domina, e o Benevenuto, de uma maneira bizonha, faz o pênalti. Teve um amigo lá no WhatsApp que falou que o VAR estava ajudando o Flamengo. Porra, pelo amor de Deus, aquilo lá foi pênalti. Pênalti claro. Porra, achar que aquilo não foi pênalti tá de sacanagem. Né? Aí o Gabigol vai lá, bate o pênalti e vira 2-1. Primeiro tempo, merecido, o Flamengo saiu ganhando. O Flamengo era melhor. O Flamengo teve quase 80% de posse de bola. O Fortaleza passou o primeiro tempo inteiro olhando. Só depois, quando fez o primeiro gol, o Fortaleza ameaçou sair um pouquinho. Mais nada. Vai pro segundo tempo. O Vojvoda muda. Já bota o Moisés de cara. O Fortaleza começa a jogar mais parecido com o que a gente está acostumado a jogar. A ver. O Fortaleza começa a marcar mais em cima. O Flamengo começa dominando o jogo, mas o Fortaleza também começa jogando, não apenas olhando, começa a dar uma certa pressão, certa pressão, pressionando ali. Logo no início do segundo tempo, o Pedro Rocha faz mais um gol, empatando em 2-2 a partida. A partir daí, começa uma sucessão de oportunidades. O Flamengo teve a oportunidade de fazer o terceiro. O Fortaleza, antes de fazer o terceiro, teve a oportunidade de fazer o terceiro. Ficou um jogo aberto, com oportunidades para ambos os lados. Aí sim, é o jogo que eu estava imaginando que seria Flamengo e Fortaleza. Um jogo mais aberto, com oportunidades. Como o Fortaleza, na minha opinião, estava com seu time principal e todo mundo no banco de reservas, aí foi a diferença para mim. As mudanças do Vojvoda
tinham mais, como é que eu vou falar? Mais proposta dentro do jogo do que a do Flamengo. O Flamengo não tinha 3 titulares, mas não tinha os jogadores do banco. O Flamengo não tinha 2 atacantes, que é o Cebolinha e o Marinho. Não tinha 2 jogadores no meio de campo, que é o Vidal e o outro volante, que agora também me fugiu o nome. Não tinha o lateral direito, ou seja, o Flamengo no banco de reserva não tinha 2 atacantes e não tinha 2 homens de meio. Então a opção no banco de reservas para o Dorival ficou bem mais limitado de você mudar o jogo do que a do Vojvoda. E o Vojvoda aproveitou bem essas mudanças. E o Fortaleza, num primeiro momento, depois que empatou, viu o Flamengo dominar o jogo, tocar a bola. O Flamengo teve muito mais posse de bola que o Fortaleza, mas muito. Vou repetir, mesmo não tendo o Arrascaeta, Vitor Ribeiro e Pedro. A posse de bola do Flamengo foi muito superior. O acerto de posse de bola do Flamengo foi muito superior. O Fortaleza teve pouca posse de bola e errou muito passe. Para a quantidade de posse de bola que o Fortaleza teve, errou muito passe. Mas foi uma tática do Vojvoda. Foi uma tática. E no final do jogo, quando o Vojvoda entendeu que as mudanças do Dorival não surtiram efeito, muito pelo contrário, as mudanças que o Dorival fez, que não podia fazer nada de muito diferente, porque o Dorival só tinha garoto no banco. O Dorival botou depois o Diego Ribas, que é veterano. Mas ele botou o Peterson, que é um garoto, botou... ainda teve mais... Ainda teve o Pedrinho, que ele botou, que é o filho do Beto, Mateuzinho. Ou seja, ele botou alguns garotos, trocou os 2 laterais, o Rodinei e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz sentiu no intervalo, estranho, 10 dias treinando e sente, estranho, se sentiu mal para coisa e tal. Mas o Vojvoda viu que o Flamengo desencaixou e ele foi para dentro. Nos minutos finais ele foi para dentro, Antes de sair o gol, o Flamengo bateu cabeça. Parecia que tinha um monte de pereba. O Flamengo estava dando bicão pro alto. Parecia que estava ventando muita bola, ia pro alto e voltava para a área do Flamengo. O Flamengo bicava. O Flamengo, no finalzinho do jogo, teve uns 3 ou 4 lances que o Flamengo quase que implorou para tomar o gol. Porque não conseguia tirar a bola de dentro da área. O Flamengo não conseguia sair dali porque o Fortaleza estava marcando muito, mas o Flamengo estava faltando um pouco de tranquilidade. Fora uma lentidão que eu achei demasiado no Davi Luiz, o Léo Pereira, no próprio Thiago Maia, no João Gomes, achei um pouco lento. Não sei se esse tempo todo parado, porque tem times que não pode ficar muito tempo parado, porque perde ritmo de jogo. Principalmente times que jogam acelerado, tipo Fortaleza, o Flamengo. Os times não podem ficar tanto tempo assim parado. Mas não é a justificativa. A justificativa é que no final do jogo o Fortaleza deu uma pressão, criou oportunidades e acabou fazendo gol. Porque o Flamengo, nitidamente, no final, estava andando em campo. E o Fortaleza fisicamente muito melhor. Com mais ritmo, com mais velocidade. E isso fez diferença para o Fortaleza fazer o terceiro gol. Teve um lance dentro da área lá, um empurrão em cima do Thiago Maia. Que muitos falaram, foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti. Acho que o árbitro nem foi olhar no VAR. Eu, sinceramente, não vi o replay. Então, eu não posso falar se foi ou se não foi. Então, não vou ter esse comentário nenhum. Só fiquei escutando um falar, o outro, teve isso, teve aquilo outro. Mas, Flamengo foi com a mesma estratégia que vem jogando sempre. Só que faltou peças para o Flamengo. E peças faz diferença. E o Fortaleza não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Achei muito estranho no primeiro tempo o Fortaleza. No segundo tempo, fez um jogo um pouco melhor. Agrediu um pouco mais. E acabou ganhando. Se você olhar a estatística, o Flamengo teve 73% de posse de bola, 88% de acerto. O Fortaleza teve 27% de posse de bola, 77% na precisão. Deixa eu só lembrar, o mínimo é 80%. De cada 10 você tem que acertar 8. Porra. O Fortaleza teve 27% da posse de bola.
e não conseguiu acertar mais de 80%. Número de faltas ficou igual, escanteio do Fortaleza foi melhor, principalmente no final do segundo tempo, e acabou chutando mais, principalmente chutes de fora da área, e o terceiro gol, o cara chuta de frente com o Santos. Eu achei que a bola deu uma desviada, o Santos acabou espalmando a bola. O Santos não é muito de espalmar a bola, mas ele acabou espalmando para frente do gol. O cara foi lá, pum, arrematou, fez o gol. Meu filho ficou com muita raiva e achou que o Santos falhou de novo. Contra o Fluminense. O Santos falhou de ter soltado a bola e agora foi igualzinho. Ele solta de frente. Será que está falhando o Santos? A gente não sabe. Eu não achei muita falha. Eu achei que foi um chute muito forte, onde tinha muita gente na frente do Santos. Acho que teve aqui uma certa desviada. Ele foi muito no reflexo, a bola poderia ir para qualquer lado, acabou indo para frente. Eu não achei falha, mas meu filho achou falha. Então cada um tem ali o seu ponto de vista. E acabou o jogo 3-2. Pelo que foi o jogo no segundo tempo, de ataque, contra-ataque, ataque, a gente não pode falar que não foi injusto. Foi justo o placar e a vitória do Fortaleza de 3-2. Agora, também, a gente não pode deixar de falar. Irmão, você jogar sem 10 jogadores, sem 3 jogadores no banco de reserva que entram sempre, Everton, Cebolinha, Marinho e o Vidal, e sem o seu trio de ataque, meio campo e ataque, que é o Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Pedro, irmão, isso faz uma diferença monstruosa. Foi por isso que o Flamengo perdeu? Olha, não vou ficar em cima do muro, não. Também. Porque se o Flamengo tem o time completo, acho que o time caminhava para uma outra situação. Por quê? O Flamengo ganhando de 2-1, o Flamengo ia segurar mais a bola. Ia ter mais jogadores para segurar a bola. Ia aproveitar mais o contra-ataque. Ia ter um pivô ali na frente. Ia ganhar, ia perder? Eu não sei. Mas acho que o jogo seria diferente. Mas poderia perder como perdeu. Mas que faz muita falta, é óbvio que faz. Não sei se a torcida do Fortaleza vai entender o que eu estou falando. Talvez não. Vai vir uns aqui que não tem interpretação de texto falar que eu estou desmerecendo a vitória do Fortaleza. Não estou desmerecendo porra nenhuma. Estou dizendo que mereceu. Mereceu porque aproveitou bem as chances. Agora, que fez muita falta aos jogadores do Flamengo, é óbvio que fez. Só vai dizer que não fez quem está ou de má vontade ou é anti-flamenguista. É óbvio, né? Mas, irmão, barco que segue e parabéns ao Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.